Ouça-me muito bem, isto é para ti que vives a reclamar sobre a ingratidão da vida. A vida nunca é ingrata conosco. Nós é que fazemos com que a vida seja ingrata conosco. Nada cai dos céus para além da chuva e nada vem do nada. Tudo surge por meio de um princípio. E o que tu estás à espera? Estás à espera de quê? Se o tempo trabalha com a disposição de cada pessoa, cabe a ti como você vai levantar e erguer a cabeça e seguir para frente. O tempo dá oportunidade para todo mundo. Nem toda oportunidade nos dá a oportunidade de conseguirmos aquilo que nós queremos. Mas tem vezes em que nós é que devemos atrair a oportunidade para nós. Não seja preguiçoso. Adore, ore. Queres emprego? Peça a Deus. Deus vai te dar. Perceba, para não desviar da conversa, eu vou falar aqui de uma coisa muito importante. Você estudou, terminou o médio, não tem trabalho, fizeste faculdade, doutoramento, PhD, não tens trabalho, ainda ficas a reclamar com a vida. Dizes, Deus, por que a vida é ingrata comigo? Por que eu ainda não trabalho? A Bíblia fala acerca do José. A Bíblia está a dizer que José, ele teve um sonho. Deus lhe revelou um sonho. E a Bíblia diz que José viu molho, falou do molho. Disse aos seus irmãos que enquanto eu dormia, vi molho. O meu molho estava em pé e o vosso molho estava no chão. E quando os irmãos de José perceberam da visão que José teve, da revelação, os irmãos de José ficaram incomodados com aquilo. E a próxima visão é quando José, ele vê a lua, vê o sol e vê 11 estrelas. Ele disse para os seus irmãos que eu sonhei, vi uma lua, vi 11 estrelas e vi sol, e tudo isso se curvava diante de mim. E contou para seu pai, e seu pai repreendeu José porque compreendeu o que estava a acontecer. E o pai de José interpreta a visão de José dizendo, tu queres dizer que nós iremos nos submeter diante de ti? Iremos nos prostrar diante de ti, seremos teus escravos. E os irmãos de José ficaram aterrorizados com aquilo. Por isso deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre a desavença que tu tens tido em casa é por aquilo ou é por uma coisa qualquer, é por causa da graça que você carrega dentro de você. A graça de José incomodava os irmãos de José, porque os irmãos de José, eles não tinham o que José tinha. José tinha aquilo que os irmãos de José não tinham. E a Bíblia está a dizer que pegaram José, venderam José. E a Bíblia diz, de uma forma resumida, a Bíblia diz que Deus fez uma retórica, um retorno diante desta situação. José é vendido como escravo e José se transforma governador. Qual é a lição que a Bíblia nos dá a respeito desta reflexão? Perceba, os irmãos de José não precisaram do currículo. Perceba uma coisa, nesses tempos atuais que nós estamos, para alguém trabalhar em uma determinada empresa, ele precisa de documento, precisa de currículo, precisa de documento de identificação, muitas coisas para que a pessoa trabalhe. Mas perceba que os irmãos de José não precisaram de bilhete de identidade de José, não precisaram de currículo de José, não precisaram de coisa alguma, nem sequer um documento, nem foto tipo passe para que José se tornasse governador lá no palácio. Mas sim, o próprio José se transformou documento, bilhete, currículo e se tornou governador. O próprio José era tudo isto, era currículo, era documento, era bilhete de identidade para se tornar governador. Por isso tu ficas a falar porque eu estou a passar mal, só o facto de você passar mal é o teu currículo. Tu que dizes que não vês oportunidade, só a falta de não teres oportunidade é o teu currículo. Só o facto de tu dizeres que não tens sorte nesta vida, só o facto de tu não teres a sorte é o teu currículo para uma nova oportunidade. Tu que dizes que sofro perseguições familiares, não consigo trabalhar, não vejo oportunidades, estudei muito, tenho documentos que alegam que eu estudei muito, fiz doutoramento e não vejo emprego, só o facto de não teres emprego e de não conseguires isso é o teu currículo para te tornares aquilo que Deus está preparado para ti, porque aquilo que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, é o que Deus preparou para aquele que Ele ama. Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e dos que são chamados pelo seu propósito. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não fazem a vontade da carne, mas que fazem a vontade do Espírito. Que Deus abençoe você. Quem fala contigo é o mensageiro Jesus.